A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída com Canrober Bueno e Isabel Nascimento. E sempre com a participação de um convidado muito especial. Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita. Isso é Papo de Espírita. Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução. Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita. Olá, sábado, você ouvinte, você internauta que nos acompanha aqui direto da Ilha do Governador, Rádio Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, hoje começando um programa com um pessoal muito especial. Betty Rosen, estou quase querendo evitar aqui, e Peter Reis, ambos vieram dos Estados Unidos, estão acabando a semana deles de trabalho e vieram especialmente aqui, Papo de Espírita, para falar pós-bienal, onde vieram fazer a divulgação de muitos livros espíritas e outros livros de cunho espiritual, muitos para infanto juvenil, mas também sobre o trabalho. Peter, se permite, ele é presidente do Centro Espírita, Spirit Group Love and Light, ou seja, o grupo espírita Amor e Luz. Eles vieram, tá lá em New Jersey, nos Estados Unidos, ali pertinho de Nova York, só atravessar o Hudson, você está lá. São mais de 30 mil brasileiros nessa localidade, tá? Só para que saibamos, você da Rádio Rio de Janeiro, você ouvinte que nos acompanha, você internauta, está vendo um povo que está batalhando, está de braço, está lá, trabalhando a divulgação da doutrina espírita. Para você ficar sabendo, porque Peter não fala muito português, mas ele fala bem mais português do que eu, inglês certamente. Beth vai fazer as traduções, a esposa, e vai nos ajudar nesses dois blocos. O primeiro bloco nós vamos tratar muito próximo de como é esse trabalho, o trabalho não só do centro, como da Federação Espírita dos Estados Unidos. Isso, lá tem uma federação espírita somente para os Estados Unidos, na qual o Peter é o Public Relations, Director of Public Relations. Ele vai falar sobre essa divulgação, simpósios, congressos, encontros, tudo que é motivado. Tem números interessantes. Ele vai falar de quantas casas espíritas, quantos livros, tudo isso que está lá nesse universo nós vamos buscar aqui. E no segundo tempo, não menos importante, sobre todas as obras que eles estão divulgando, produzem. Ambos são escritores. Beth é poetisa também. Não sei, você é poeta também? Não, ele é mais... é escritor mesmo. É escritor de teatro, peças de teatro para adulto e literatura infanto-juvenil comigo. Uhum. Eu sei que Beth e Peter também like a dance. Nós fazemos vocês gostam de dançar, gostam muito de dançar. Então, e fazem muitas promoções nesse centro que nós vamos começar. Então, apresentando para que vocês deem um olá para os nossos internautas e para os nossos ouvintes aqui nesse sábado na Ilha do Governador, na Rádio Rio de Janeiro. Olhem para aquela câmera, ou prefere... Produção, é nessa aqui? Então é com eles aqui, podem dar o seu olá, pode falar, speak in English, no problem, take away. Bom dia ou boa tarde? Não, bom dia, nós estamos no bom dia aqui. Eu estou perdida já. Nada. Não, porque bom dia, é um prazer estar aqui, falando um pouco do nosso trabalho, divulgando o nosso centro. Eu já estou há 34 anos no Espiritismo, descobri o Espiritismo nos Estados Unidos e 34 anos que eu moro lá. Então, é um prazer estar aqui na minha cidade. Eu sou carioca, do Rio de Janeiro, não perco minhas origens, mas também gosto muito. Nem o sotaque, Beth, ainda tem um pouquinho, né? Mas quando eu convivo com os mineiros, eu falo um pouquinho diferente também. É um prazer. Peter? My name is Peter Hayes, and I've been involved with Spiritism for over 20 years, and I'm the president of Spiritist Group Love and Light. And I'm also the Director of Outreach for the United States Spiritist Federation, which is committed
to spreading Spiritism in the United States, disseminating Spiritism. Thank you very much. Beth, eu vou pedir para Pra você traduzir. fazer toda a tradução para o nosso ouvinte, é importante. Ele se apresentou, né, e falou que ele é presidente do Centro do Grupo Espírita Amor e Luz e também é o diretor de Outreach, né, que é mais ou menos umas relações públicas do divulgação e tudo da US Spirits Federation, que é a Federação Espírita dos Estados Unidos, né? Então, ele trabalha muito na divulgação do espiritismo para os americanos também, e nós temos muitos brasileiros lá divulgando isso também, né? Então, e começando por aí, vou perguntar a ambos, se você precisando, a gente dá o tempo para ele poder entender. Ele entende muito do que a gente fala, tá, gente? Sim. A gente está aqui falando, mas ele entende. Peter conhece aí muito. Então, pegando, eu olhei o site de vocês, fui fazer o dever de casa, né? Pegar o site de vocês, está lá. Estava aqui falando, são mais de 30 mil brasileiros lá em Jersey, fazendo o último levantamento que chegou. Mas o centro de vocês congrega um conjunto de atividades bastante grande. Eu vi segunda, terça, sábado e domingo. Vocês têm cursos online e presencial. Sim. Né? Vocês também têm, além dos cursos, as palestras públicas, promovem seminários, encontros. Fala um pouquinho disso, fala desse público, porque com certeza todo mundo está achando assim, Centro Espírita nos Estados Unidos, espírita que fala inglês, fala com espírito que fala inglês, claro, todos somos espíritos nesse mundo de meu Deus e vamos falar a língua que é necessária na busca, no encontro, quando se vai buscar um amparo, quando se vai buscar um esclarecimento. Tenho ideia de que todo esse trabalho de vocês está voltado, uma boa parte talvez, para Brazilian Citizen Immigration, né, os brasileiros na sua imigração, os imigrantes, e também os latinos e americanos, né? Sim, caso. temos. Fala um pouquinho. Quer que eu fale ou você quer falar e eu traduzo? Yeah. Yeah. Spiritism in the United States started, Spiritist centers began with the Spanish community. Os centros espíritas nos Estados Unidos começaram com a comunidade latina. Tem um centro São José, né? Yeah. Que é muito antigo. In the 1930s, 1930. 1940s, in the 1950s, and then in the 1970s, there were more centers in Miami Muitos centros em Miami. Agora tem mais de 20 e poucos that were centros. with the na Spanish Flórida, communities. Na Flórida. And then the Brazilians came in the 1980s and 1990s, and then a lot of Spiritist centers began. Quando os brasileiros teve uma explosão nos anos 80, 90, muitos brasileiros vieram para melhorar melhorar no sentido que antes eram hispanos, né? Mas depois veio mais brasileiros. Vamos lembrar que vocês estiveram no programa com a Cláudia Dutra, Sim. Movimento Espírita, semana retrasada, quando vocês já estavam chegando aqui pelo Brasil, e vocês falaram e deram total suporte, Peter e Beth deram total suporte para a equipe de filmagem das Irmãs Fox, que é um dos primeiros movimentos espirituais, que não teve a ver com Kardec inicialmente, em 1848, lá em Nova York, não estou lembrando... Nashville, alguma coisa assim, querendo lembrar o nome da cidade. Não, é mesmo o nome da cidade, é no estado de Nova York. No estado de Nova York. Começou com as Irmãs Fox, tanto que o Wagner Assis fez o filme das Irmãs Fox e foi gravado, nós demos apoio, nosso centro, e nós estamos no filme, como também participando do filme. Várias pessoas do nosso centro estão no filme. Well, when Wagner Assis and the film company wanted to finish the Fox sisters in the United States, they needed about 1 week. Eles precisaram precisavam de uma semana lá para filmar. I was asked to help them. E aí pediram Peter para ajudá-lo na Federação Espírita, né? I had many questions, so I was put in touch with Wagner. Wagner de Assis. Wagner Assis. Wagner sent me the script, where they would shoot, and then I had more questions. Ele mandou o script, que o Peter, ele também é autor teatral e também escreve roteiros para cinema. Então, nada melhor que o Peter, presidente nada de é por centro, acaso, né? Nada é por acaso, espírita, centro espírita, e ao mesmo tempo ele também é envolvido com isso, né? Estudou na New York University, né, e tudo.
Tem um fato curioso que eu vou pedir para repetir. I repeat the same. Vocês estavam presentes, as filmagens foram em Connecticut, né? Porque foi nos dito que a casa não existe mais. Não, Where is the city? I forgot the city of the Fox Sisters. É no estado de Nova York, mas não é no... E aí, então, acharam uma casa parecida em Connecticut. Yeah, the house where they E filmed- nevou, né? Essa Snow Camp. Esse negócio do Yes. snow... Well, when I Become Snow. Porque precisava de neve. Eu falei, mas o Peter falou, vamos fazer então artificial porque não vai nevar. No dia nevou e ficou tudo bem branquinho. Deu o que o Wagner quis dar de impressão, né, que queria que fosse na neve, e aconteceu. Hydesville é o nome da cidade. Huddersville. near Rochester. Near Rochester. Tá. Way up in north in New York State. Então, conhecendo tudo. Agora, são dois momentos. Você, Peter, é presidente do centro, mas também diretor dessa grandiosidade. Para quem tem a oportunidade, pelo menos uma vez, ter ido aos Estados Unidos, sabe a dimensão totalmente extraordinária de um continente norte-americano. Dá atenção. Então, aí vou começar com números, porque ele é absolutamente roteirizado e tem aqui um esquema. Eu vou entregar para ele, porque está perfeito o esquema dele, em falar sobre o número de casas espíritas, né? Sim, a estatística que ele trouxe. As estatísticas, os livros. Tem uma curiosidade que já tem uma americana que já psicografou um livro espírita. Sim. Eu queria que vocês trouxessem um pouco desse universo, porque se eu ficar perguntando mais a tradução, vai levar um tempo para o nosso público. Queria que você... Deslancha você, Beth, você é a repórter do dia, está aqui na bancada e pergunta ao Peter para poder transmitir ao nosso público, os internautas e os nossos ouvintes. Ainda bem que eu trabalhei em rádio no passado, eu sou Também. jornalista, eu membro da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa lá no centro da cidade. Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos. dos Estados Unidos. Tá bom. Mas olha só, então, o Peter fala aí, eu não estou para ler a estatística, eu vou traduzir, né? Ele Statistic of the thing. Okay, in the United States, there are over 100 spiritist centers. Nos Estados Unidos, mais de 100 centros espíritas. Most are located in New York, New A Jersey, maioria é Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Flórida, Connecticut, Massachusetts, Florida, né? Florida, Massachusetts, Maryland, Maryland, Texas, California, Chicago. But there's also Spiritist Center in Nevada. Nevada, There is a Spiritist Center in South Carolina, Carolina do Sul. Virginia. Tem muito, tem tudo. Tem muitos. And also in Hawaii. There's a Spiritist Center. no Havaí. Maui. No Havaí? No Havaí, Hawaii. Yes. Fantástico. Os brasileiros estão em tudo que é Olha lugar só, e vão exato. levando o espiritismo. Vamos lá falando. Nós temos 50 estados, né, americanos. Sim. Né? Com essa quantidade espalhou bem essa doutrina, está lá. Espalhou, sim. Porque os brasileiros têm essa Muito missão. jovem? Nós já fomos parar lá para o quê? Para divulgar o espiritismo. Sei que Peter toca violão e guitarra. Sim, já né? ensinou para os jovens do Ensinou nosso pro- centro. Como é esse movimento? Porque tivemos aqui há pouco um outro programa, depois acho que até compartilhei contigo, de uma jovem falando sobre a proximidade, a necessidade de renovação das pessoas que vão tratar sobre doutrina espírita. Como é a proximidade, já que vocês são os autores infantos juvenis, como é a chegada desse público mais jovem, crianças e jovens, adolescentes, no centro espírita? Como é a pegada com eles lá nos Estados Unidos? Só brasileiros ou já tem americanos, já tem algum latino? Não, aliás, a maioria, como eu vou dizer, filhos de imigrantes que são nascidos nos Estados Unidos. Já né? tem Como aí. nosso filho também tem. Exatamente. Como eu também trabalho com português como língua de herança, que a gente quer o português para esses filhos de brasileiros, mas também tem quem traz, são os pais brasileiros que trazem os filhos que nasceram nos Estados Unidos e vão fazer evangelização, participam de movimentos juvenis, como o caso de retiro, que eles fazem todos os anos, com atividades, todos os congressos, conferências, tem a parte dos jovens, que trabalham com os jovens, nós temos a Analu, que trabalha muito com os jovens, né? E sempre tem a participação deles, mas nem todos
muitos são americanos. They were born in the United States. Né? Many Exato. of the Filhos de brasileiros. children and youth were born in the United States who now participate in spiritist centers. Já são nativos, já estão com as duas línguas, na verdade, né? Mas ainda tem muita coisa feita em inglês, porque eles têm um pouco Facilita, de dificuldade bastante que é de facilidade, claro. português. Então, muita coisa é feita em inglês para os jovens. O espiritismo nasce na França, é trazido para cá e teve a necessidade de fazer toda a tradução para que pudesse aclimatar em solo brasileiro. A mesma coisa tem que Mesma ser coisa, feita nos Estados Unidos. Sim. Tanto que a Federação Espírita Brasileira, ela produz o Pentateuco, as obras básicas, inglês. elas são produzidas em outros idiomas também, inglês, espanhol. E tem outras línguas. Divaldo Franco, um grande promotor que vocês conheceram pessoalmente, sabem que muitos livros dele foram até em polonês, Beth. Tem livro do Divaldo em polonês, Incrível. porque a família da Beth de polonesa. origem polonesa. E eu tenho nacionalidade polonesa também. There are many books now in Spiritism available in English, too. 25 years ago, there were maybe 6 books in English. 25 anos atrás só tinham 6 livros em inglês e agora And not even the entire codification. não tinha inteira a All of Kardec's codificação. works were not available in English 25 years ago. Today, there are over 200 books Mais de available. 200 mais de livros 200. traduzidos já para o inglês. De outros autores, né? São Other authors, Yes. all of the books from Kardec except Kardec. posthumous works. That's not Leon Denis, Leon Denis, Joanna de Angelis. Joanna de Angelis, Emmanuel, Andre Louise. 13 out of 15 books from Andre Louise in English. Other authors, Filomeno de Miranda, Filomeno. Amelia Rodriguez, and other authors like Gisada Korngold. Nós temos a Jussara que mora nos Estados Unidos, é de São Paulo, Luiz né? Rivera. Ela é muito envolvida, ela tem o diretor do Centro Espírita, da Federação e tudo. Ela também escreve livros também, Jussara Goldkorn, né? Yeah. Tem traduções. Teresina Oliveira. lembrando que a Terezinha gente está Oliveira. falando nesse primeiro bloco do que é Mas são- desenvolvimento da Federação Americana Yes, de Espiritismo e do Centro. E vocês têm um trabalho, porque socialmente é um pouco diferente, tem que falar. Né? Nós somos um país onde existe muita pobreza ainda. Nos Estados Unidos nós temos um pouco diferente esse processo. Não que não haja pobreza, claro. Num mundo de provas e expiações, há pobreza em todos os cantos. Quando não material, há pobreza do espírito, que é como o Chico nos dizia, uma frase de Chico, depois peço a Beth para traduzir para o Peter, que eles são tão pobres, que só têm dinheiro. Né? Então They are ficava so isso. poor that you have only money. It's a different from Chico Chico Xavier. Xavier. E então, a pegada, eu sei que vocês têm um serviço de apadrinhamento aqui no Brasil, Sim. na Bahia, que vocês ajudam muitas instituições que trabalham com crianças, tanto na questão educação e saúde. Eu queria que falassem um pouco. Falando do apadrinhamento, começou com a nossa antiga diretora, que é a Mara Brandão, que é da Bahia, que é de cidade muito pobre de Valença, né? E aí nós começamos a apadrinhar muitos e ajudamos muito na educação, em muitas coisas. Pode, do want to talk about the apadrinhamento? Our project, the social project em Valença. That you support this institution. Apadrinhamento, Peter? Yes. We support a community in Brazil, in the northern part of Brazil, our center does. So we send money to them. Nós We fazemos também coisas para arrecadar fundos. We work with a church that's located there, and then A igreja, que é we locada. provide money for food, to buy educational materials. Além do dinheiro para comida, também é para Material material escolar. escolar e outras coisas mais. Yeah. Eu vi no site de vocês, inclusive, o agradecimento, não estou lembrando o nome da menina, que ela faz um agradecimento público que foi através do apoio de vocês que ela conseguiu prestar a prova e está na universidade. E ela está estudando ciências da informática, da tecnologia, graças ao apoio que vocês deram a ela. Quer dizer, então, e tem lá uma centena de outras crianças fazendo o trabalho, agradecendo
entrada de vocês, quer dizer, não tem fronteira, Sim. doutrina ensina a caridade, que é Sim. muito além da fronteira, e o que vocês não estão podendo realizar, entendi até que chega a ajuda junto das igrejas, sem distinção de religião. Sem distinção de religião. Que é exato. perfeito, né? É. E quais são os movimentos? Sei que tem congresso agora em setembro. São né? vários simpósios e Sim. congressos. Ele acabou de falar, fazer palestra num de Atlanta, né? Yeah. Agora vai ter um em Michigan, não? Michigan, Yeah, the setembro. United States Spiritist Federation does an annual event called the U.S. Spiritist Symposium. Todos os anos tem o simpósio americano nos Estados Unidos, que sempre é numa cidade diferente. It's in different cities. This year it will be in Ann Arbor, Michigan. Em Michigan, né? Mas já foi em várias cidades. Yeah. And the theme this year is the evolution of consciousness. Evolução da consciência. Né? É. It will be on Saturday, September 20th. 20 de setembro, sábado. It will A be- Elisa, que está lá, nossa amiga Elisa, que é do Michigan também, Yeah. já com certeza já deve estar se inscrevendo Sim. para participar junto com vocês. Hoje nós não temos aqui, todo mundo deve estar se perguntando, cadê a Isabel? Isabel, nossa companheira de bancada, que está sempre conosco aqui, está em tarefa profissional e esteve semana passada ou retrasada no encontro da AME Brasil, Associação Sim. Médica Espírita, e teve em São Paulo, que também, de cada 2 anos, promove em uma cidade diferente. O encontro agora foi 30 anos desses encontros. Eles fizeram em São Paulo, Isabel participou. Hoje não está conosco por questões de obrigações profissionais, mas que certamente vai estar aplaudindo esse encontro com vocês em outra oportunidade. Vamos nos falar todos. Você falou do trabalho de cursos, nós falamos das palestras, falamos desse apoio, falamos da divulgação, falamos do apadrinhamento. Quais são novos projetos? Porque Casa Espírita tem que se mexer, né? Tem que fazer um movimento. Imagino até que, eu não sei, uma curiosidade, aqui no Brasil nós tivemos muita dificuldade do restart para voltar as casas espíritas a funcionarem pós-pandemia. Né? Então, nós temos dificuldade também. Muita gente só quer ficar no online, né? Né? E diminuiu muito a presença das pessoas no centro. Many centers did not close during the pandemic. Nós não fechamos na pandemia. We just adapted online, Ficou tudo online. and we made use of Zoom, and we did all of our study groups online. Yeah. The United States Spiritist Federation began a new program called Spiritism Talks Series, which is live on Saturdays at 11. That happened because of the pandemic. Eles até estrearam um programa, né? Aos sábados. Aos sábados dessa... Fizeram as lives, né? Através da Federação da Espírita Federação Espírita. Americana, né? É. Now done over 230 Foi programs. tivemos que nos reinventar, né? A Reinventar. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e assistir agora por conta da mídia, da internet, também ficou no ar. Essa galera que está aqui conosco hoje, aqui é abraço, está na produção, nos botões ali, nos dirigindo, e teve todo esse pessoal trabalhando. Eles não pararam. A rádio ficou no ar 24 horas, 7 dias por semana. Tem muita coisa que não parou, né? Agora, imagino a dificuldade de vocês para lá também, por conta de questões de tradição, né, espírito. Outras atividades religiosas também fechou o apoio de assistencial. Por exemplo, a gente pode falar, vocês estão muito próximos. Nova York, a pegada dos companheiros de vocês de Casa Espírita já é um pouco diferente, pelo que eu pude ver lá. Já tem uma pegada com homeless, os sem-tetos. Nós também temos. Também tem? Nós também distribuímos sopa, né? Distribuímos Então fala disso, comida porque na fica Penn aparecendo Station de que- Newark. Yeah, Tem. Spiritist centers in the United States do help the homeless. It depends on the community. Sim. Os homeless que... Sim, aqui nós falamos moradores de rua. em situação de rua. In Miami, there's a lot of activity to help Miami também. people there. Porque existe Também uma população fazemos. também que chega muito pobre do sul, né? Chega dos outros países do Cone Sul, dos Estados Unidos. Para nós é norte, mas para vocês é o Cone Sul. Deve chegar muita gente com muita dificuldade material de se atualizar e ficar.
E as casas espíritas e outros templos, né, religiosos, a igreja e outros. A igreja também distribui comida também lá em Newark, né? A igreja também. There's an organization called Montana Global Care, Montana Ajuda, é uma instituição que ajuda muitos imigrantes People from our e as center pessoas. work with them. Nós trabalhamos em conjunto. Isso Eles é não muito bom. são espíritas, mas nos Nós apoiam. estamos chegando ao término aqui do primeiro bloco, com tradução praticamente simultânea da Beth com o Peter aqui, que estamos recebendo, Centro Espírita lá de New Jersey, falando sobre um pouco da experiência deles de mais de 34 anos de Espiritismo. Vamos voltar ao segundo bloco com um pouquinho disso e sobre obras daqui a pouquinho. É já. O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Isso é Papo de Espírita, aqui na Rádio Rio de Janeiro. No ar, aqui de volta, segundo bloco, Isso é Papo de Espírita, sábado, aqui na Ilha do Governador, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. De volta aqui, hoje internacional, Papo de Espírita. Isabel não está conosco em atividade profissional fora, vai ficar com um gostinho de quero mais, Bel. Estou aqui com Beth e Peter, direto dos Estados Unidos, do estado de New Jersey, lá, o Centro Espírita Amor e Luz, que estão aparecendo aqui para dar um passeio, fizeram um tour aqui pela Bienal, vão falar sobre isso agora, esse é o segundo bloco. O Peter é presidente desse centro e também um grande divulgador, diretor da Instituição Espírita dos Estados Unidos, tá? E estão falando, e eles têm diversas publicações. Ele toca violão, toca guitarra, é autor teatral, autor roteirista de cinema. Ela também não fica por menos. Poetisa, artista, jornalista, já esteve em rádio, fazem de tudo para ajudar a doutrina espírita aqui, compartilhando um pouquinho. Você está chegando agora, não se preocupa, não vou poder repetir, porque nós estamos com o tempo correndo. Volta lá na gravação, pega o primeiro bloco, está imperdível. Nesse, nós vamos aqui só dar esse encerramento. Peter trouxe informações sensíveis muito legais sobre a vida dos espíritas, né? Não é dos espíritos, tá? Eu estou falando a vida dos espíritas lá nos Estados Unidos. Uma quantidade enorme de brasileiros, a partir dos anos 80, 90, chegaram e modificaram, trazendo que, por curiosidade, só para trazer nesse primeiro bloco, a primeira casa espírita nos Estados Unidos foi em 1930 e eram latinos, em São José City. Né? São José. E assim apareceu. E aí chegaram os brasileiros, estão lá. Só em New Jersey, mais de 30 mil brasileiros. Eles atendem. Agora eu vou começar aqui, ó. Diretor, vou apresentar aqui para minha câmera agora, ó, os livros deles. Tá aqui. Ó, agora a câmera neles também. Olha lá. Estão aqui com as obras. Se pegar na geral, a gente vai pegar aqui muito livro em cima da mesa. Não é pouco não, gente. Olha lá. Tem muitos. Olha o Frog. Então, tem muitos livros aqui. Livros que estão em português e em inglês também, né? Espanhol. E espanhol. Então aí, 3 línguas aí, ó. O ouvinte não pode, mas eles estão... Você ouvinte, vai lá, dá um pulinho no YouTube, clica lá, vai pegar Isso é Papo de Espírita, esse tema que nós estamos trazendo, esse povo maravilhoso, Beth e Peter, que vieram dos Estados Unidos para a Bienal e estão nos dando aqui uma canja no Isso é Papo de Espírita. Já estiveram no programa semana passada, semana retrasada, agora... Com Cláudia, falando em movimento espírita, trouxeram muitos assuntos. Nós estamos complementando, porque tem muita notícia vindo de lá. A gente não dá conta da fronteira. Vocês querem falar um pouquinho? Porque infanto-juvenil é uma responsabilidade muito grande. Você está influindo sobre um público direto. Alguns livros têm cunho espiritualistas, outros não, mas certamente todos eles tocados por aquele aspecto de bem-querer com o próximo. Quer falar um pouco, autora? Sim. É o seguinte, o livro Annabelle, ele tem e-book em português, mas ele tem em inglês físico. É uma criança no mundo espiritual,
antes de renascer, quer dizer, sobre reencarnação para crianças, né? Escolheu aquela família, queria esse é o mais espírita deles. Annabelle é uma criança a caminho, a child on the way. Foi livre escrita ou você teve uma intuição, pegou algum fato? Conta alguma curiosidade, porque somos todos médiums. Yeah, né? São médiums, não? E aí você eu escrevo por intuição também. A Annabelle, eu estava grávida e tive um aborto espontâneo e recebi o nome, inclusive, Annabelle. Olha só. Eu resolvi fazer esse livro porque é o espírito que estava comigo, né? Que eu tive aborto espontâneo. Aí criamos, ficcionamos, uma coisa de ficção baseado, mas saiu o nome Annabelle. Uma grande homenagem, um grande fato de... É uma filha minha, que seria minha filha, né? Além de nosso filho, nós temos um filho apenas, né? E, qual o nome dele? Felipe Luiz. Eu dei nome francês, porque tem aquelas coisas de mania de francês, deve ser de outra encarnação, né? Não fala assim não, porque Canrobert é francês, olha só. Eu sei. Tem que Louis ser... Philippe, com Philippe. Mas não gosto de usar o middle name, é Louis, lá nos Estados Unidos. Louis, Ele nasceu nos Estados Unidos, mas já é bilíngue. Mas, olha, então... E aí veio esse fato que foi, claro, sempre um fato desagradável, confronta, uma perda. E nisso você transformou essa situação que foi ruim numa obra para ficcionar para os jovens, que foi Annabelle. Exato. Agora, esse aqui foi uma inspiração total também, porque eu achei que as pessoas não estavam se portando com sentimentos, só estavam se portando com materialismo excessivo, money, né? Então, eu escrevi o From coração... the United States, it's money. Time is money is good for me, good for you. Heart Alone in the Land of Darkness ou Um Coração à Procura de Abrigo. Então, é um coração que está procurando um peito para se abrigar no país das trevas, que ninguém tinha coração, de escuridão. Aí quer entrar no peito de um homem de negócios que só pensa em multiplicar dinheiro, um ditador que só quer fazer a guerra. Então, é toda assim... Infelizmente, não são ficcionais, né? São personalidades que existem. Fala sobre compaixão, essa história, né? Então, quer dizer, não é uma coisa direta no ponto de espírita, mas é muito... Tem os valores espíritas. E outra coisa, esse aqui, o nosso best-seller, que entrou no programa do governo, eu nunca sei falar isso, PNLD. Programa Nacional do Livro Didático. Sim, esse entrou para a editora Dimensão. Parabéns. E é sobre perda, porque a criança perde um bicho de pelúcia e trabalha a perda disso. Começar a ensinar... Também é distribuído nos centros espíritas dos Estados Unidos, a gente vende várias livrarias, congressos e simpósios, né? Já tem em português? Ele tem em português, o mesmo título está em inglês. Espanhol também. Temos um encontro e temos espanhol. aqui... espanhol. Mas outra ilustradora, Mariana Massarani, fez a ilustração de inglês e a Michele Lopes, mas tem edição em espanhol também, com essas ilustrações de português. Essas aqui do português. Tem 3 edições, só que eu não estou com o livro espanhol aqui. Então, nós temos também o 2 Continentes, 4 Gerações, que se passa em 2 épocas, 1939 e 2004. Fizemos uma viagem à Polônia, minhas origens, né? Sim. Minha família é da época do Holocausto. Mas é aquele negócio, é um livro que não é de espírita, mas tem uma parte que há aquela... Como se ele visse o espírito do avô, porque é o avô... E o meu filho. É baseado. Meu filho é a 4ª geração, eu sou a 3ª. Vocês vieram para o Brasil em 1939, se eu não, eu nasci no Brasil. Você nasceu, mas a sua família veio em 1939. Tem, inclusive, a ilustração da Editora do Brasil, da Júlia Bach. Tem aquilo aqui, o encontro aqui. In this story. O ouvinte não consegue existiu. ver, mas o internauta consegue. Entre Leisa, o meu pai e o meu filho, né? Quer dizer, eles não se conheceram, mas estou falando, tem um cunho um pouco... Nessa encarnação, né? Você está falando dessa encarnação, porque em outras encarnações... Meu filho tem o nome do meu pai, mas só que em outra língua. In this story, Louise has a lot of affinity with his grandfather. Ele tem muita afinidade com o nosso filho, né? Que é essa história aqui, que tem muita afinidade com meu pai. Agora é o seguinte, que é o avô dele, que seria o avô dele. Mas esse livro, a gente entrevistou a minha tia, que veio com 16 anos para o Brasil. Então, mas é uma mistura de ficção com realidade. Nós criamos um romance juvenil. Esse livro tem feito muito sucesso.
tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Tem ele em espanhol pela Pan-Americana e tem ele em inglês pela editora Sem Fronteiras Press, a editora que nós criamos nos Estados Unidos. Tem 10 anos já a editora? Não, tem mais. É o seguinte, o nosso primeiro livro saiu em 1994, bilíngue, já acabou a edição, mas depois nós paramos um pouco, porque teve o nascimento do nosso filho em 97. Aí, a partir dos anos 2000, é que começamos mais. Aí já saíram vários livros, vendemos direitos para editoras na Colômbia, no Brasil. E agora o nosso lançamento é o Pequeno Contador de Histórias, da editora Dimensão também, que é sobre meio ambiente. A criança é o narrador e entra como personagem modificando a história. É sobre meio ambiente, como eu falei. Ele é o contador de histórias. E tem livro sobre imigrantes, que é em inglês e português, Sem Palavras, Without Words, ilustrações de Daniel Azulay, que desencarnou. Então, Without Words, eu vou pedir ao Peter para falar melhor. um pouco sobre ele. Ele é coautor de vários. Esse aqui é sobre imigrante brasileiro tentando se adaptar nos Estados Unidos. Here, talk about this. This is a story about a Brazilian boy who has a talent for drawing, and he uses his talent for drawing to adapt to his new life in the United States. Ele tem habilidade, essa criança, para desenhar. Então, ele conta a história dele do Brasil, tentando se adaptar nos Estados Unidos, né, contando as memórias dele do Brasil. Nós falamos que nem todos os países são maravilhosos, tem coisas boas e ruins no Brasil e nos Estados Unidos também, porque ele botou só coisa boa, mas aí chegou a tia Sueli, que é inspirada na minha irmã, Sueli, que aí modificou, dizendo, quando aconteceu isso ruim no Brasil, aquilo ruim. Aí ele começou a ver que, né, não é bem assim. Mas, no final, mostra a união dos imigrantes. Tem bandeiras de vários países, inclusive um ajudando o outro, aprendendo inglês, se adaptando, sem esquecer suas origens. Eu nunca esqueci minhas origens brasileiras. Eu sempre fui muito... Todo mundo fala assim, Beth, você é muito brasileira, né? Mas eu sou americana também. Pois é, no primeiro contato que nós tivemos por telefone, depois que o Peter deu a sua explicação, a gente aborda aqui. A primeira, você ainda já foi claro. Não, sou cidadã americana, mas também sou brasileiro. Tenho meu passaporte brasileiro. Ali, assinando o documento, você disse que tem o CPF. Então, mas CPF é no Brasil, né? Sim. Mas meu filho tem todos os documentos, apesar de ser americano, nascido lá, ele tem CPF, ele vota para presidente, tem título de eleitor e tudo. Porque ele é considerado brasileiro aqui, mas ele é americano. Então, nessa pegada, a gente aqui no Brasil tem uma experiência, e eu vou buscar com vocês, Peter e a Beth. A gente sabe que nem toda dor é material. Money, money, money in the United States is beautiful. Ok. É muito bom, né? Dinheiro, dinheiro. Eu estou ficando bobo aqui, porque eu estou com uma professora. Quero registrar a presença da Hélia, que é professora e amiga do casal, brasileiríssima, está aqui na Ilha do Governador, veio prestigiá-los, está aqui no estúdio conosco, e é professora de inglês. Ela deve estar horrorizada com essas minhas tentativas e os meus resvalos aqui. Mas frequentou o Grupo Amor e Luz, nosso centro em Newark. Né? Tá vendo? Nos conhecemos no Centro Espírita. Olha lá. Tudo conhecimento de Centro Espírita. Então, a pergunta agora, como é? Porque aqui a gente encontra, e na maioria das vezes, eu sei que talvez seja redundante a pergunta, mas tem muita dor chegando. Dores que não são só materiais. Tem as dores da distância, as dores da saudade, dores que, enfim, são muitas. Como é lidar com a Casa Espírita, essa responsabilidade de receber em multilínguas, né? Porque são vários, essa pluralidade de sentimentos que acaba sempre num ponto comum, que é pedir o auxílio, e levar Jesus, né? Mostrar esse norte, mostrar essa figura extraordinária que foi ele que dividiu, não divide a história, mas divide o calendário em 2 tempos, antes e depois dele. Como é isso? Como apresentar isso como um consolo, como um amparo, como ajuda a esses que buscam vocês, certamente. E, aliás, entre vocês também, porque não é só quem consola, também sente dores, como você acabou de dizer que a obra Annabelle saiu de uma dor de vocês, né? Como é isso lá? Bom, você entendeu? Eu posso falar no sentido que
eles procuram um pouco de família, os imigrantes, e um pouco de social. Nós temos várias atividades, né, que é Dia das Mães, na festa de Natal, uma opção de coisas que as pessoas possam se socializar, que se sentem muito solitárias. Porque aqui no Brasil, acho que não é bem assim, né? Lá a gente sente que tem jantares, também que para arrecadar fundos, que nós não temos sede própria. E isso também. Agora, se você quiser falar... You understand? I said, how is the counseling these people, the immigrants? They want a family, they feel alone, né? Então, you do social events too, etc. We do social events at the center. I think people come to Spiritus centers in the United States. The immigrants do, because they do feel like it's family. They are connecting to Brazil. Brasil, a conexão com o Brasil e a família também. Que But não tem. we also emphasize a lot that when we study Spiritism, we need to put it into practice in our daily lives. Precisamos, quando estudamos espiritismo, temos que botar na prática no nosso dia a dia. And this helps people to cope and to adapt to different circumstances. E eles Adaptam, para né? se adaptarem nessas circunstâncias, né? Mas eu acho que é igual em qualquer local, né? Estão procurando ajuda espiritual, né? E é a mesma coisa, só que ainda tem um plus, que seria porque tem a solidão, tem o imigrante, tem a conexão com o Brasil. Tem um modo de vida que é um pouco brasileira. diferente, né? Tem um modo de vida um pouco diferente também, né, Beth? Porque, por exemplo, Nova York, ali, New Jersey, Nova York, a temperatura, quando é inverno, é muito difícil, né? Eu já estive lá no inverno, o frio te deixa segregado, recolhido, distanciado. É muito difícil sobreviver também. Sim. E aí eu fico pensando assim, vocês estão lá recebendo esse público, recebendo crianças, recebendo tudo. Essas dores de busca, como é explicar para um americano, por exemplo, American citizen, que o mais importante não é a matéria, que para cá em Brasil já é difícil. Num país como os Estados Unidos, onde a pujança material é extraordinária, é a grande locomotiva do planeta, né? Como explicar que não é tudo dinheiro, não é tudo trabalho, nós somos só... Como explicar a reencarnação e essas mudanças? Peter está me entendendo, é perfeito o português dele. People in the United States don't only care about money. Essa é uma ideia que vocês têm. Não, que não pensa só em dinheiro, não. A lot of people in the United States are very spiritual. Muitas pessoas são espirituais. Religious too, but many people are very spiritual. Some other religions. Yeah, né? and one thing I talk a lot about in the English study groups is how everything in the material world is a tool to learn. That's what's important. Tudo no mundo material é um instrumento para aprendizado. We don't define ourselves by money, by what we own. Não, ninguém pensa nisso. Lá não. Porque o que nós recebemos é como vocês também nos recebem lá. São muitos filmes, muitas informações que falam e tratam muito sobre isso. Acho até que existe uma busca, não só dos americanos, como de outros povos jamais antigos, mas não materializados, mas mais afetos ao desenvolvimento, que é entender o seu lado espiritual. Sim. Acho que o espiritismo traz muito isso. Do you have a news from Canada, Canadian? There is some contact with Canada, but not a lot. Não tem muito, não. Nós temos contato com o Canadá, mas nós ficamos mais nos Estados Unidos mesmo. Mas tem centros também, tem notícias de centro espírita lá? There's some. Eu já fui centros na Europa. Eu já fui em Sim, Genebra. Genebra, eu temos já fui amigos lá. Em outros Sim. lugares tudo. Portugal, Itália, Inglaterra. Eu não fui em sim. Portugal e Itália no centro, mas eu fui em Genebra, que ficava numa área de prostituição, inclusive. Olha só. Temos amigos, amigas também lá em Hanover. Também já temos outros contatos. Isso apareceu muita troca,
muito desenvolvimento durante a pandemia, porque começou a haver uma troca muito grande pela internet, foi fantástico isso. Se isso foi bom. Deu um arranque, né, nos adaptou. E aí o pessoal mais que também, em vez de aproveitar o momento de retorno, ficou sentadão no sofá, né? Também tem esse problema, nós estamos preocupados com isso também. Não é isso? Lá também tem essa preocupação. Também tem, tá debandada dos centros, poucos que ficam mais no sofá mesmo. Sometimes in the United States, we have people who live in areas of the United States where there's no spiritual center. Também tem áreas que não tem centro espírita. Por exemplo, eu tenho estudo do Evangelho domingo de manhã e tem gente de Jacksonville, da Flórida, que participa porque não tem centro espírita lá, então participa dos nossos estudos. Então, isso que é bom, né? Legal. A Flórida eu acho que é um dos também. pontos que tem mais casas espíritas. Eu já estive lá. Mas acontece que Geralmente, existe em sim. Jacksonville, não é tudo Jacksonville mais lá em Miami, cima. Tampa, Jacksonville, Pompano Beach, não sei o quê. Tem Miami. áreas que não tem, que tinha um centro lá e fechou em Jacksonville. Então tem gente que estuda com a gente de Jacksonville. Na verdade, a experiência que nós temos é que, às vezes, não chega a se formar o centro espírita, mas um grupo de estudos espíritas. Grupo estudo, exatamente. Na casa de um... Sim. Isso aconteceu, assim, começou no Brasil, muitas casas começaram assim. Nós também. O CELD, que é um centro muito referenciado aqui, o SEJA, o SEMA, são casas que a gente conhece, começam exatamente estudo na casa do outro, ali vão formando o grupo até que vem uma ideia e traga substância para formar, porque formar o espaço físico é duro. A Rádio Rio de Janeiro, que está aqui no ar, vou pedir até o like de vocês lá dos Estados Unidos, ele serve para aumentar aqui a nossa audiência, a rádio. Nós todos que estamos aqui somos voluntários. Apenas a equipe técnica que é necessária, são experts, e eles precisam da remuneração, trabalho, fazem jus a isso. Então, a gente depende da colaboração do nosso ouvinte, do Clube da Fraternidade, que é o que vai trazer esse movimento material necessário para manter. Então, outras casas espíritas, imagino, até nos Estados Unidos, inclusive, o dispêndio é muito alto, né? Você manter, tem que ter uma... Temos dificuldades, inclusive. Temos que vender livros, temos que fazer bazar, garagem seio no verão. Estou vendo aqui, numa revista que você me trouxe, está aqui... Mulheres, Fortaleza, está aqui tudo em inglês, falando da Beth Rosen. Está cheio de atividade. Bilíngue. Estou vendo aqui, ela é bilíngue, mas ela traz uma série de informações aqui de vocês. Estão só fazendo festa, fazem encontros, né? Eu vi aqui que vocês dois gostam de dançar. Nós dançamos, fazemos competição de dança, ballroom dance. E quando Ballroom dance. Quando nós estamos aqui, nós também tivemos já aula de samba de gafieira, de forró, fazemos showcase também. E a gente aprende com a Academia Carlinhos de Jesus, fazendo propaganda agora. Não tem problema, Carlinhos não. de Jesus. Então, a gente aprende também vários ritmos e levamos para lá para fazer coreografias, showcases, entendeu? E reunir o pessoal para poder manter aquela estrutura. E nos pedem para fazer. Pode dançar naquele evento? Pode dançar naquele... Olha só, estou vendo aqui com foto e tudo, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. A gente dançou. Vou pegar, consegue me dar um take aqui na câmera? Olha lá. Ela está aqui, ó. Um é de Lisboa, de um congresso, e esse aí é da dança lá dos Estados Unidos. Estão dançando aqui, o casal dançando. The studio is Dance With Me Studios. Two of the owners are Max and Val Schmerkowski, who are from Dance with the Stars in the United States. Tem um programa na televisão, Dance with the Stars, muito famoso, e os donos são desse programa, os donos do nosso estúdio, Dance with Me, tem várias cidades dos Estados Unidos e tudo, né? There are several studios they have in the United States, and they work with ballroom dancers who are champions. Que são campeões. Mas com nosso isso filho também vocês está dançando agora. É mesmo? Fantástico. Mas o bom disso é que vocês com isso também agregam, chamam o pessoal do centro, tem uma vida social mais próxima e conseguem produzir um contato também com às eles, vezes certamente. tem festas que nos pedem para a gente dançar. Olha só para fazer o show. Então também tem isso. Gente, nós estamos aqui já nos minutos finais desse segundo bloco, interessantíssimo, gostaríamos de ter continuidade, mas o tempo clama. Estamos aqui com Beth e Peter, que vieram nos falar
de como é essa vida, esse trabalho, essa atividade, essa dedicação num centro espírita lá em New Jersey, nos Estados Unidos. Ele que também é diretor da Federação, vamos dizer, o representante da Federação Espírita Norte-Americana, que também tem contato com mais de 100 casas espíritas e coordena isso, mostrando como é esse cotidiano. Ou seja, para a doutrina espírita não há fronteira nem línguas, é uma só. Fica aqui, nesses minutos finais, as considerações finais de vocês. Pode ser você, Beth, depois Peter, você traduz. Não, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho nos Estados Unidos. E a Rádio Rio de Janeiro, muito boa. Parabéns pelo trabalho que vocês têm ao longo dos anos. E muito obrigada pela essa participação aqui no programa. It's been a pleasure to be here. Thank you for having me as your guest. Just want to mention the United States Spiritist Federation is committed to encouraging unity and fraternity among Spiritist centers in the United States. And for more information, the website is www.spiritist.us. Mas eu acho que não sei se precisa traduzir ou se vocês vão ter aí depois para divulgar. www.spiritistus.org, não esqueci. Não, .us. US. Mas e tem USA. Não, né? US só. Sem US, ok. Só. E depois, quem quiser também os nossos livros, nós temos representante no Brasil. Esse website ali é dos Estados Unidos. Labuc, né? Que tá o Labuc, que está na Bienal e também nos representa aqui. E tem alguns livros, nossos livros na livraria www.semfronteiraspress.com. Mas isso é só para saber os livros que nós temos, mas só distribuímos com esse site nos Estados Unidos e no Brasil na Labuc. Mas eu quero dizer que no Rio de Janeiro tem na livraria Leitura e na livraria do Shopping Cassino, desculpe, São Conrado Fashion Mall, livraria da boutique do teatro do São Conrado Fashion Mall, e tem nas livrarias dos shopping centers da Leitura. E quem distribui é o Labuc, que está com o stand na Bienal. This weekend at the Bienal do Livro, Pavilion number 4. Mas a gente o programa já está gravando para depois. Nós estamos aqui já estourando o do tempo. Pavilhão 4. Então, agradecendo, quem quiser notícia sabe que tem o e-mail de issoepapodespirita.gmail.com. Você manda para nós a pergunta querendo e eu vou indicar todas as casas espíritas que queiram ter conhecimento aqui com os livros. Você que nos assistiu, nos prestigiou com a sua atenção, com o patrocínio tão querido com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Isso é Papo de Espírita, o nosso muito obrigado. Obrigado, Beth. Thank you, Peter. E obrigado a toda a produção que aqui nos acompanhou e também nos patrocinou com essa expertise. Obrigado, fui. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro.